Primeiro eu vou me acostumar com o microfone, que eu não estou acostumado. Se estiver falando muito alto, alguma coisa, vocês podem me ajudar. Também vou usar aqui um roteiro que eu escrevi mais ou menos, para mim não esquecer de nada, como eu não estou muito habituado à apresentação. Eu sei que eu acabo falando demais das minhas coisas, da minha vida pessoal, e fujo um pouco do tema. Então eu fiz um roteiro para não me perder. Eu já apresentei esse tema lá no Pedro. Tem um amigo ali, minha amiga, que já viram e sabe que eu me perco mesmo. Aí vem emoção, vem tudo isso, a gente se perde. Então fui obrigado a fazer um roteiro aqui para tentar. Mas à medida que eu for ficando à vontade, eu vou tentando falar de forma mais intuitiva. Pode voltar. Qual vai ser? Acho que é melhor, né? Todo atrapalhado. Alô? Tá bom. Gente, não repare, não, que eu vou beber bastante água. Eu vou começar a secar, fico nervoso e a água já tem que... Eu estava olhando aquele senadores, a presidente falando lá, né? Fiquei um pouco mais tranquilo, porque eles também usam um texto, eu fico lendo também, então se eles podem, eu também posso. Então, em primeiro lugar, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade do serviço, sabendo que de nós mesmos não temos muito a oferecer. E tudo devemos ao Cristo, que como mestre que é, possui em sua essência a divina paciência com todos nós, que nos demoramos indecisos para seguir seus passos. É que Ele, como divino agricultor, sabe ver em nós uma semente divina, que no momento certo reunirá todas as experiências dolorosas e dará bons frutos. Por isso Ele deposita em nosso favor créditos que ainda não merecemos. Mas Ele, com o alcance de sua visão de vida eterna, sabe que é um bom investimento. Desse modo, eu pude sentir em torno desse trabalho muito auxílio da providência, que me enche de confiança na certeza que nosso pouco com Deus é muito. Que Deus nos ilumine. Só um minuto. Pode tirar um pouquinho. A apresentação estava lá no final já. Bom, esse é o nosso tema, Minha Estrada de Damasco na Perda de um Filho. É um tema sugerido pela nossa irmã Christian, depois dela ter lido um relato que eu fiz no Facebook, comparando um pouco a minha história com a história de Paulo. Né? Quem já teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão sabe como foi interessante a vida, a história de Paulo e a mudança que ele teve. E eu, graças a Deus, eu tinha lido esse livro quando soube que meu filho tinha um câncer.
E com certeza foi um dos livros que me ajudou muito a passar por essa fase de forma tranquila, ajudando bastante, né? Reconhecendo que ali era um espírito imortal que veio para... Eu até tive uma oportunidade uma vez de encontrar com o Divaldo Pereira Franco, conversar com ele. Ele me falou que geralmente crianças que vêm com câncer, elas estão em fim de prova, estão cumprindo um restinho de prova, mas que a prova verdadeiramente é para os pais. É um chamamento muito forte, assim como Paulo teve, né, esse chamamento lá na estrada de Damasco. Isso é mais para os pais. Este é o Lucas, com um pouco mais de 7 anos, no dia 13 de 11 de 2013, nós tivemos o diagnóstico do câncer. Ele desencarnou em 14 de 10 de 2014, devido a complicações pelo tratamento. Eu já havia enfrentado outros dias difíceis, mas nada que se comparasse àquilo que estava vivendo. É até difícil descrever uma profunda angústia, sentimento de extremo vazio, uma completa desilusão. A gente só percebe que os dias vão correndo e você vai indo junto, como se estivesse ligado em um botão automático. Fazendo o que pode, tentando digerir tudo aquilo, todas as informações, sua vida passa a gravitar em torno, todo o resto perde a importância. Todos os problemas que você achava que tinha, esquece, tudo evapora, como um passe de mágica, e agora você só tem um único grande problema. De repente percebi uma coisa importante. Voltou? Tudo aquilo, tudo que eu já tinha vivido na minha vida, né? Depois eu vou tentar relatar isso aí com um pouco mais de calma, havia sido um preparo para aquele momento. Eu pude perceber muito claro isso, que eu já tinha enfrentado outros problemas e já tinha me beneficiado do Evangelho para resolver esses problemas, então eu já vinha sendo preparado para esse problema um pouco maior. E dessa forma eu tive que começar a me acalmar, a tentar organizar os pensamentos, porque eu sabia que ali meu filho ia precisar muito de mim. Então precisava ter muita serenidade, muita calma para poder ajudá-lo. Foi quando lembrei de fazer uma oração, muita fé, pedir ajuda de Deus, né? E peguei o Evangelho, abri a Bíblia ao acaso, né? A gente sabe que o acaso não existe, né? E tinha certeza que ia cair na página que realmente eu precisava ouvir. E aí caiu na página, caiu no versículo de Lucas 6, 46, 49. Não vai dar para ler, vou ter que ler para vocês. Lucas 6, 46 e 49. Aí eu, bem concentrado, abri aquele livro e caiu exatamente nessa página. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo
e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Meus irmãos, eu já conhecia essa passagem do Evangelho, mas ela nunca havia feito tanto sentido para mim como fez naquele momento. Ficou muito claro ali, foi uma resposta muito clara de Deus, tentando me trazer para um entendimento mais profundo da realidade da vida. Eu senti naquele momento, eu lembrei daquela passagem da samaritana, e que Jesus fala para ela que ele tinha água que matava toda a sede. Eu até aquele momento eu estava muito atordoado, muito perdido, não sabia o que pensar, o que fazer. Mas a partir dali eu tive uma resposta que me deixou bem centrado, me deu uma base muito sólida para enfrentar aquilo que eu precisaria enfrentar. Eu vou colocar um vídeo agora para assistir. Para ilustrar essa passagem, eu vou colocar um vídeo da samaritana. Vamos apagar a luz? Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta.
Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Bom, esse vídeo foi para contextualizar como que essa passagem do Evangelho de Lucas, naquele momento, ela foi fundamental para mim. Foi um momento que eu estava sentindo um vazio muito grande e de repente eu, como se estivesse com uma sede mesmo, e Jesus, através do Evangelho, matar toda essa sede naquele momento. Através da compreensão de que com essa passagem, ela faz sentido para mim, porque é como se, quando eu soube do câncer do Lucas, eu logo fui pesquisando na internet. Hoje a gente tem acesso a informações, e eu sabia que não seria fácil, não era um câncer de fácil tratamento. Era um câncer bem difícil, um grau 4, com metástase, era uma coisa bem complicada mesmo. Tanto é que eu busquei muito ajuda espiritual, porque eu sabia que ele poderia viver. A gente sabe, eu tenho alguns exemplos que eu conheço de crianças que foram desenganadas e estão vivas até hoje. Sabe que para Deus nada é impossível. Mas para a medicina do homem, ele não teria muito tempo de vida. A nossa medicina ainda estaria limitada para conseguir tratar esse câncer que ele tinha. Então eu busquei ajuda, eu tinha esperança, tinha fé que ele poderia continuar vivo. Mas sabia que, conhecendo os tratamentos espirituais, eu sabia que seria através de um tratamento assim. Eu fui em João de Deus, lá em Abadilândia, conversei com ele. E depois, como eu tinha conhecido a Christian, que ela foi visitá-lo aqui no Unimed, aplicou alguns passes nele, também em mim, eu estive aqui nessa casa. Foi através do Lucas que eu conheci essa casa. A Christian me indicou o lar de Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. E eu não precisei mais voltar lá em Brasília, em Abadilândia. Eu dei continuidade ao tratamento espiritual lá no Frei Luiz. Mas eu sabia que, conhecendo já tinha estudado bastante da doutrina, eu sabia que talvez ele não fosse ficar realmente. E ali eu percebi que a minha base da minha felicidade estava aqui nas coisas aqui na terra. Os meus filhos eram para mim um alicerce do meu castelo, da minha felicidade. Quando Deus mostra para mim que Ele vai levar de volta esse ser que na verdade não é meu, é dele, para mim ficou claro, depois que eu li essa passagem, que Ele quis me mostrar
exatamente isso. Então, a partir daí, eu teria que reconstruir novamente. Eu tinha dois caminhos: ou eu entrava numa depressão muito forte e me entregava, porque como a minha expectativa de felicidade estava em torno dos meus filhos, então a vida não faria mais sentido se eu seguisse naquele rumo, ou eu teria que me dedicar de uma forma mais verdadeira ao Evangelho, como Jesus Cristo coloca nessa passagem. Então eu teria que me decidir realmente a buscar a minha felicidade, não aqui neste mundo. Ou seja, eu teria que reconstruir um castelo com uma base na rocha do Evangelho, de uma forma muito mais abrangente, onde a gente não tem que amar apenas os nossos filhos, nossos familiares, mas a gente tem que aprender a desenvolver esse amor por todos, por outras crianças. E foi mais ou menos essa reflexão que eu tirei naquele momento. Então, como eu disse, eu já conheci o Cristo e sua proposta de vida eterna. Mas a verdade é que intimamente depositava minhas esperanças de felicidade todas aqui na terra. E os alicerces principais desse meu castelo de ilusão eram meus filhos, como eu falei. Por eles fazia tudo, muitos sacrifícios fiz, trabalhando bastante, sempre na esperança que os meus esforços poderia dar a eles a oportunidade de ter um futuro brilhante. A verdade é que eu projetava neles as minhas frustrações por não ter estudado. Trabalhava muito, muitos dias embarcados em plataformas de petróleo e noites trabalhando na base, satisfeito no afã de acumular recursos para garantir o melhor em matéria de formação para eles. E quando de folga em casa, muitas vezes sacrificava a minha folga buscando os meios de adiantar o processo, passando horas na frente do computador, fazendo especulações no mercado financeiro, ao ponto de certa feita o próprio Lucas me chamar para brincar com ele e eu me negar, justificando que precisava ganhar dinheiro para não precisar ficar mais tantos dias embarcados longe de casa, algumas vezes até no seu aniversário. E o Lucas, com apenas 6 anos e muito inspirado, me respondeu: "Você só pensa em ganhar dinheiro, papai." Aquela resposta espontânea e verdadeira me deixara desconcertado de tal modo que na mesma hora eu fechei o computador e fui brincar com ele. Agora ficava bem claro para mim que eu ignorei completamente as advertências do Evangelho e depositar todas as minhas esperanças aqui na terra, com um alicerce cravado bem fundo em areia movediça. E o que é pior, com a consciência me cobrando impiedosamente, pois já conhecia muitas verdades eternas. Muito será pedido a quem muito foi dado. Eu vou tentar ler para vocês ali aquela passagem de Lucas, que eu acho que
o impossível de Deus. Tem uma passagem em Lucas 12, 47, 48 que narra exatamente isso: muito será pedido a quem muito foi dado. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito fora dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, à medida que nós formos avançando no estudo, vocês já devem ter percebido o quanto foi difícil para mim quando eu soube que meu filho estava com câncer, né? E principalmente porque eu já conhecia muito principalmente da doutrina espírita, já tinha lido muitos livros, mas eu sempre lia aquilo, achava interessante, me identificava, mas na verdade eu não buscava o reino de Deus, eu não buscava amar a Deus acima de todas as coisas. Na verdade, meu coração, meu tesouro estava mais aqui na terra. E com a desculpa de que eu teria que dar bons estudos para meus filhos, eu corria atrás de dinheiro, trabalhava muito, e dessa forma Deus me mostrou que não é o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Então, vamos prosseguir. Aprendendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja prescindindo a semelhante eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breves passos serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções do plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente a indústria do fio. Qualquer
estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Meus irmãos, pude sentir na pele isso. Eu quis trazer esse texto para nosso estudo, porque isso aconteceu comigo, eu ainda aqui encarnado. Mas esse texto que eu li agora, ele é de Emmanuel. Vocês vão me desculpar, mas eu não notei onde está esse texto. Mas é de Emmanuel, num dos livros dele, da coleção Caminho, Verdade e Vida. E ele é muito significativo, porque aqui hoje tem irmãos, irmãs, que passaram por grandes sofrimentos, como eu passei. Mas é provável que tenha também, até quem for assistir depois na internet, irmãos que ainda não passaram por grandes sofrimentos e ainda estão indecisos, ainda estão como eu estava, lendo o Evangelho apenas como se fosse uma leitura qualquer, e não é. E é bom que a gente tome consciência disso enquanto estamos encarnados, porque assim como aconteceu com Paulo de Tarso teve a oportunidade de correr atrás do seu prejuízo aqui encarnado. Então, enquanto estamos aqui, a gente não consegue reverter muita coisa. Mas eu não tenho dúvida que quando desencarnarmos, a consciência vai ficar muito mais pesada. Chico Xavier costumava dizer, quando perguntavam, certa vez, Geraldinho Lemos perguntou para ele o que ele mais ouvia dos espíritos, né? A gente sabe que Chico Xavier, mais ou menos na década de 80, ele já não fazia mais diferença quem estava encarnado ou quem estava desencarnado. Para ele era muito natural, todos. Teve até uma ocasião em que o Geraldinho conta que certificou-se disso, quando viu que chegou duas senhoras, e ele abraçou uma, que era a mãe, abraçou a filha, e abraçou uma terceira pessoa no ar, e falou o nome dela, que era a avó dessas duas senhoras que tinham chegado. E aí essas senhoras começaram a chorar muito. Ele, surpreendido, perguntou por que estavam chorando. Aí elas falaram, porque essa é minha avó que desencarnou há um mês. Aí ele ficou muito surpreso, ele falou, uai, porque ele não tinha imaginado que ele não tinha se dado conta que ela não estava encarnada. Então ele tinha uma vida muito nos dois planos, de forma muito intensa. E aí o Jorginho perguntou para ele o que ele mais ouvia dos espíritos. E ele respondeu, o que ele mais ouvia era o arrependimento pelo tempo perdido aqui na Terra. Porque a gente vem para cá cheio de propósitos, cheio de esperanças, de que não vai errar, de que vai acertar o caminho, acertar o rumo, mas quando chega aqui a gente esquece de todo o compromisso, e como eu relatei agora a minha experiência,
a gente fixa só nas coisas aqui da terra. E eu pude sentir a minha consciência muito pesada quando eu soube que meu filho estava com câncer. Porque muitas vezes eu não estive com ele presente, porque a minha preocupação estava muito voltada para o dinheiro. Então hoje eu consigo falar isso com tranquilidade, porque eu já consegui superar muita coisa através dos ensinos. Porque hoje eu tenho consciência que Deus ele permite que a gente tenha sofrimentos muito fortes, para que haja uma transformação muito forte na gente. Então hoje eu vejo que tudo, eu entendo muito bem quando a gente fala que cada um dá o que tem, a gente dá o que tem, a gente não pode ficar se culpando, se julgando, se condenando. A gente dá o que a gente pode dar, o que a gente tem. Então naquele momento que eu podia dar para o Lucas, para minha família naquele momento, era aquilo. Hoje eu já estou diferente, estou melhor, e graças ao Lucas. Então hoje, avaliando toda a situação, a gente entende que foi bom. Eu esqueci de trazer uma carta que o Lucas mandou, mas ele já mandou 5 cartas psicografadas, uma inclusive no Dia dos Pais, e sempre muito feliz e agradecendo muito por tudo que ele passou. Porque hoje ele está muito melhor. A gente tem, depois eu vou tentar dar para vocês, a palestra ficou um pouco corrida, eu não consegui concluí-la do jeito que eu gostaria. Porque eu queria trazer algumas referências para quem quiser pesquisar depois. Mas eu terei outra oportunidade, né, Cristo? A gente vai com calma, porque a gente está novo ainda, a gente tem que ir devagar, né? Não pode se apressar muito. Mas eu tenho várias referências assim que a gente pode estudar. Uma delas é o doutor Celso, doutor Delcio, lá de São Paulo. Ele tem uma palestra excelente que fala da etipatogenia espiritual do câncer. E a gente entende muito bem o que é o câncer, por que o câncer. E quando a gente entende isso, a gente entende bem uma frase de André Luiz, que ele dizia o seguinte, que eu usava muito essa reflexão lá no INCA. Ele dizia: não se escandalize pelo corpo de quem sofre, porque o corpo de quem sofre é um objeto sagrado. Essa frase de André Luiz é muito profunda, e eu, com essa frase, eu pude ajudar inclusive médicos lá no INCA, que, muito comovidos, me relataram que estava sendo muito difícil para eles, porque o número de crianças com câncer havia aumentado muito. E lá, o que acontece? Geralmente um médico que eu estava acostumado a conhecer, ele atendia um paciente que ele nunca tinha conhecido, nunca tinha visto, e talvez nunca mais fosse ver. Lá não, lá as crianças ficam muitos anos em tratamento. Então é inevitável, os médicos acabam pegando um carinho e um amor por aquelas crianças. E graças a essa frase de André Luiz, eu tive a oportunidade, quando o Lucas já estava em coma, provavelmente desencarnado, e uma dessas doutoras, que eu admirava muito, a sua inteligência, sua doçura, seu comprometimento, ela começou a chorar um pouco discretamente e falou que não estava aguentando mais aquilo. E graças a Deus eu já tinha uma fé bem fortalecida para poder dar uma palavra de bom ânimo para ela continuar, porque aquelas crianças precisariam dela, e que a gente não deveria se escandalizar com aquilo, porque aquilo realmente é importante, tanto para eles quanto para familiares, para amigos e quem. Isso tem o poder de mudar muitas vidas. E também a gente sabe que todos os frutos que vierem a partir da minha mudança são graças ao Lucas. Ele vai ter muitos benefícios disso, com certeza. Mas vamos prosseguir na palestra. Que horas mesmo? Até 8h40? Nossa, eu fiz o roteiro, mas não teve jeito. Comecei a falar demais e
Já está quase acabando o tempo e eu estou falando. Bom, vou falar um pouco então, vou começar a adiantar um pouco mais e resumir mais. Este livro foi nesse livro que foi o meu primeiro contato com o Evangelho, ainda na minha adolescência. Deixa eu ver onde eu fiz o resumo disso. Eu, como muitos de nós, eu venho de uma família disfuncional. E isso facilitou muito a minha tendência, que eu já tinha de vidas passadas, de percorrer aquele caminho da adolescência, das drogas, do álcool. E isso me levou para uns caminhos muito difíceis, onde, em certo momento, eu estava passando por apertos muito grandes, pensando em fazer muitas besteiras, como a gente vê esses adolescentes por aí. E, de repente, eu estava com a cabeça tão confusa, eu peguei um livro para ler, o primeiro livro que eu peguei. E graças a Deus foi esse livro, que o nome já é bem sugestivo, Vinha de Luz. Com esse livro, começou uma mudança muito forte em mim, porque eu comecei a enxergar a vida de uma forma muito mais abrangente. Antes desse livro, a vida para mim era algo muito limitado. Eu via as coisas erradas no meu redor e não entendia aquilo, não achava sentido para aquilo. E a partir desse livro eu comecei a ver que a vida é algo muito maior e que tudo que acontece tem um sentido, tem um porquê. E aí você passa a entender melhor as pessoas, você passa a perdoar melhor, tudo fica mais fácil, tudo vai se aclarando a partir do momento que a gente vai se esclarecendo, vai lendo. E esse livro foi muito importante para mim porque ele me mostrou que sempre que a partir dele a minha experiência foi muito boa e eu fui buscar outras literaturas, buscar outros livros, e de lá para cá nunca mais eu ficaria sem ler um bom livro. E a partir daí eu aprendi que sempre que a gente estiver passando por algum aperto, o nosso amigo mais seguro para buscar ajuda é o Evangelho. E isso para mim, depois eu vi que foi algo muito importante, foi um aprendizado muito importante, porque foi o que me ajudou bastante a enfrentar, a entender tudo que eu estava passando com o meu filho. No livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tem uma questão 909 que diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, a resposta foi essa: sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E uma questão seguinte, a 911, Allan Kardec pergunta o seguinte: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A resposta é a seguinte: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitos ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade.
compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Na questão seguinte, 912, Kardec pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? A resposta é bem curta: praticar a abnegação. Com essas questões, eu explico um pouco porque que eu mesmo tendo já muito entendimento da doutrina e do Evangelho em si, eu mesmo assim eu tive tantos erros, tantos caminhos tortuosos aí, que só depois realmente do que aconteceu com o Lucas é que eu me decidi a tentar ter uma vida mais correta. E eu achei essa questão interessante. Ele fala qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea. Ele fala bem simples: praticar a abnegação. E foi exatamente isso que a situação do Lucas me obrigou a fazer. Eu tive que ser abnegado. E convivi com situações, com pessoas que me ensinaram muito. Quando o Lucas estava em coma, no CTI pediátrico, me chamou a atenção um pai de uma menina de aproximadamente 3 anos, 4 anos. Ela acabara de sair de uma cirurgia de mais de 12 horas para retirar um tumor na região do estômago. E sua barriguinha estava muito inchada e dolorida, fazendo com que ela chorasse bastante. Sua mãe estava aflitíssima. Depois de muitos exames, os médicos descobriram que algo havia dado errado na cirurgia e ela teria que voltar para o centro cirúrgico. Meus irmãos, quando o nosso filho vai entrar no centro cirúrgico, ficamos com o coração apertado. E para aumentar nossa aflição, os médicos pedem para assinar um documento que você está ciente que seu filho pode morrer na cirurgia. Imagine o coração daquela mãe naquela hora. Ela havia acabado de passar por aquele pesadelo e teria que voltar tudo novamente, porque algo tinha dado errado. Foi quando me chamou a atenção a tranquilidade do pai dessa menina, principalmente por ser um rapaz bem jovem. Passados alguns minutos, eu tive a oportunidade de conversar com ele e conhecê-lo mais intimamente. Ele era um pastor evangélico. Falei que por isso ele estava tranquilo. Aí ele começou a me relatar algumas histórias horríveis que haviam ocorrido com alguns refugiados e seus familiares que eram acolhidos em sua igreja. Ele foi narrando algumas histórias e depois me disse: se Deus permite que isso aconteça com eles, por que não permitiria que algo ruim acontecesse com a minha família, comigo, com a minha filha? Certamente Deus sabe o que faz. Meus irmãos, aquilo foi como um tapa na cara. Era como se Deus estivesse me dizendo: essa é a diferença de quem entende com o coração e de quem entende com a razão. Meus amigos, eu pude entender em profundidade uma frase de Chico Xavier: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais.
Então, aí eu comecei a entender, sempre estudando, me aprofundando, que isso eu comecei a entender ainda aqui em Macaé. Porque quando nós estávamos aqui no hospital, no Unimed, o Lucas era o caso mais grave do Unimed. E era o único caso de uma criança com câncer. Quando a gente chegou no INCA, a gente foi percebendo que nós não éramos os únicos que passavam por uma situação dessa. Nós fomos percebendo que existia muitas outras pessoas passando por situações até pior que a nossa. Mães solteiras que o pai havia abandonado, até mesmo crianças que foram abandonadas no hospital. Então, quando a gente começa a tirar o olhar exclusivamente da gente mesmo e começa a olhar para o próximo, as coisas começam a ficar diferente. A gente começa a se fortalecer mais. E aí a gente vai desenvolvendo realmente o que Deus quer da gente, que é o amor incondicional por todos, a compaixão. E eu quero trazer essa mensagem porque ela é muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Nós temos a informação que estão passando por momentos que vão ser cada vez mais difíceis, porque precisamos avançar, precisamos evoluir. E a gente vai ter que aprender a ser mais solidário. E nessa prática, a gente vai se beneficiando, porque nossos problemas vão ficando pequenos. Então eu percebi que a fortaleza daquele pai, naquele momento lá no INCA, era porque ele já vinha trabalhando há muito tempo. Ele já vinha se importando com a dor do próximo há bastante tempo. Isso é o que Jesus colocou lá no início da nossa apresentação, dizendo: aquele que observa minhas palavras e não pratica, ele não está fazendo nada, não está edificando a sua construção. Ele está edificando aqui na terra, na areia. E como Jesus sabe que aqui é um lugar de tormentos, é um lugar, ainda um lugar difícil, ele sabe que quem ficar nesse egoísmo, pensando somente em si, vão ser os que mais vão sofrer. Com isso, eu aprendi isso, eu senti isso na pele. Quando eu fui para o INCA, eu pude sentir que a gente ficou muito mais forte, porque não era mais só com a gente. E nos últimos momentos que eu vivi no INCA, que foi quando meu filho estava em coma, Deus ainda me deu essa luz, colocando esse pai que era um servo fiel, para me ensinar, para me mostrar. E é importante também dizer que a gente, quando começa a entender isso, a gente começa a perceber que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. A gente não enxerga porque a gente não quer, porque a gente não tem interesse. Os nossos interesses são outros. Mas quando o nosso foco, o nosso interesse é Deus, a gente começa a enxergar Ele presente em todos os momentos. Vou colocar outro texto de Emmanuel importante, que já está quase chegando no final do tempo, para mim não me estender muito.
texto chama obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Os livros de Emmanuel, essa obra de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, esses livros, eles são todos assim, ele pega um trecho pequeno do Evangelho e ele faz um discernimento desse texto, ele faz uma reflexão. Então ele faz essa reflexão aqui. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica, estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende, nela se exalta, a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a perseverança, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas de amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito, ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Meus irmãos, hoje para mim é muito claro que tudo que eu passei, sofrimento e tudo, foi com um único objetivo: eu abri os olhos para isso aqui. Como o padre Fábio de Mello costuma dizer nas palestras dele, que eu gosto muito, Deus não poderá edificar o reino dos céus aqui na terra com crianças espirituais imaturas, com pessoas imaturas, com problemas emocionais. A gente precisa
buscar o Cristo e se elevar. Porque aí nossas atitudes passarão a refletir nos outros. Quando eu falo isso, eu não estou falando de fazer palestra, nada disso. É no nosso dia a dia, é em casa, com nossos familiares, no nosso trabalho. As nossas pequenas ações, nossos pequenos gestos começam a fazer diferença. O Emmanuel tem uma frase que está no prefácio do livro Nosso Lar. Ele diz o seguinte: em verdade precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Ou seja, eu lembro que eu estou aqui hoje porque eu comecei a fazer parte de um trabalho lá no Centro Pedro. E quem me chamou para esse trabalho foi através de uma palestra que eu assisti aqui, do Dr. Neraldo, que tinha assumido um compromisso de fazer uma palestra aqui e, pela vontade de Deus, a esposa dele desencarnou justamente naquele dia. E como o Dr. Neraldo já está há algum tempo nessa caminhada e já está bem espiritualizado, ele tem certeza que a mulher dele não está morta, está viva, ele veio, cumpriu o dever dele, fez a palestra e depois ele foi para casa chorar. E graças a essa atitude dele, eu pude hoje estar lá trabalhando lá nesse centro, que está me ajudando bastante. E lá eu fui convidado a fazer algumas apresentações e criei coragem para falar. Então a gente percebe que uma pessoa decidida, uma pessoa que realmente quer ser um servo, um cristão, ela faz muito a diferença numa sociedade. Eu lembro também da Juliana ter comentado comigo que ela ouviu eu falar da minha história do Lucas, lá na Casa do Caminho, e isso de uma certa forma ajudou um pouco ela. E ela conseguiu hoje realizar essa obra que está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. A obra é chamada Colo de Mãe, onde muitas mães e alguns pais também, que estão com o coração partido, estão encontrando um alento, estão encontrando... E ali, eu tenho aprendido muito ali, assim como eu aprendi no INCA, eu continuo aprendendo, todo momento a gente aprende na vida, mas eu tenho aprendido muito, porque a gente percebe que mães que ontem estavam sendo consoladas, estavam com o coração despedaçados, e a gente fica muito feliz de ver que hoje elas estão consolando as mães novas que estão chegando. E dessa forma elas estão se sentindo melhor. Então a gente começa a perceber que não tem outra solução. Quando perguntaram para Gandhi qual era o caminho para a paz, Gandhi falou: a paz é o caminho. Então, meus irmãos, para encerrar, vou colocar esse vídeo. Agradeço a paciência de vocês. Me desculpe eu estar todo atrapalhado aqui. Prometo que vou me esforçar mais, estudar mais para poder levar a mensagem de uma forma mais tranquila aos corações. Vou colocar um vídeo para a gente assistir. Pode apagar a luz. Faça uma coisa comigo. Pega na mão do teu irmão, segura. Olha comigo. Deixa eu compor indo pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar
mesmo lugar o bom samaritano veio. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orar, só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão, sinta ele aí tocando em suas mãos, derramou o azeite vivo em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou, fez a sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é feio, e reflete nada. Levanta a mão dele lá em cima, já é o bastante para nos reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. O oizinho do Lucas é pra vocês? Obrigado.